Gente, o promotor Lincoln Gaquia, que há quase 20 anos investiga a facção criminosa paulista, ele era também um dos alvos dos bandidos, não era apenas o senador Sérgio Moro, havia uma lista de autoridades e a gente vai conversar com ele sobre esse caso. Tudo bem, promotor? Seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Promotor, eu queria entender do senhor como é que o senhor viu esse projeto de lei que o senador Moro apresentou ontem. É algo positivo? Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. O projeto de lei eu ainda não tive oportunidade de analisar, até porque ontem eu praticamente fiquei o dia todo atendendo a imprensa aí, e também junto com a Polícia Federal nessa operação. Eu queria até esclarecer que a operação ela é conjunta, né? Nós começou aqui com o Ministério Público de São Paulo, com o GAECO. Fomos nós que, nas nossas investigações, detectamos que o ex-ministro Moro poderia ser dos alvos aí dessa facção criminosa e a gente levou o caso aí ao conhecimento da cúpula da Polícia Federal para a instauração do inquérito policial, enfim, e agimos aí de maneira integrada e coordenada com a Polícia Federal desde o início das investigações até a data de ontem, tá? Que foi deflagrada a operação. Muito bem. Promotor, o senhor sempre foi um crítico desse protagonismo de Sérgio Moro, nesse caso específico do combate à corrupção, né? Como é que você vê, nesse caso específico, o protagonismo dele? Bom, eu nunca fui crítico do Sérgio Moro, né, nessa situação aí de combate à corrupção. Eu até desconheço, desculpe, alguma declaração minha nesse sentido. Tá? Não, quando eu me refiro à sua crítica, não é uma crítica direta ao Sérgio Moro, mas sim ao protagonismo e ao personalismo dessa história. Eu já vi declarações suas nesse sentido. Me perdoe, né? Eu realmente não eu até vi uma matéria dizendo isso, mas eu realmente nunca disse isso a respeito do ex-ministro Moro. Até eu queria despersonalizar essa operação, né? Os alvos aí não eram apenas o ministro Moro, não é apenas a minha pessoa, né? São agentes públicos, tem policiais penais no Porto Velho, tem agentes públicos em Campo Grande, no Mato Grosso. Quer dizer, na verdade era um grande plano da facção paulista, primeiro para tentar resgatar o Marcola, e se isso não fosse possível, aí sim eles partiriam para tentar o plano B, eles denominaram de plano B, que seria ataques contra agentes públicos e autoridades. E nesse rol se incluía o ex-ministro Moro, né? Por isso não é só o ex-ministro Moro, ele é um dos alvos dessa operação, evidentemente por ele ser hoje atualmente um senador da República, e a esposa que também, né, estava mencionada nesse plano, uma deputada federal eleita. O caso foi levado para Brasília, nós comunicamos não só a cúpula da Polícia Federal, mas também das polícias legislativas, a presidência da Câmara e do Senado, por conta da própria segurança do senador Moro e da esposa. Inclusive fui eu e o procurador-geral quem comunicamos, né, o ex-ministro Moro, no dia 30 de janeiro, a existência desse plano, né, e provavelmente de sequestrá-lo, ele e a família. Promotor, como é que o senhor ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo que as investigações são nossas, aqui do Ministério Público de São Paulo. Eu investigo isso há mais de 18 anos. Essa célula que eles denominam de sintonia restrita, ela é um setor da facção que é responsável aí por ataques, né, por atentados contra agentes públicos, autoridades, e também pelo próprio resgate do Marcola. Esse motivo, inclusive depois de 2019, quando nós pedimos a remoção do Marcola e toda a cúpula para o sistema penitenciário federal, a gente intensificou essas investigações, né? Então, no curso das investigações, surgiu aí indícios de que o ex-ministro Moro fosse uma das autoridades que poderia ser atacado ou mesmo sequestrado. E nós, inclusive, reunimos mais elementos de prova. Nós tivemos, inclusive, testemunha, né, protegida no programa de proteção à testemunha, que teria feito essa menção. Portanto, a gente, então, passou esse caso para a Polícia Federal. Isso foi no início de fevereiro, agora, de 2023. Mas nós temos atuado aqui no Ministério Público, inclusive eu, pessoalmente,
em conjunto com a Polícia Federal nesse tempo todo. Eu mesmo prometi ao ministro Moro, eu e o Procurador-Geral, que em 3 meses a gente iria esclarecer esse caso junto com a Polícia Federal, e a gente conseguiu em 45 dias, né, resolver essa situação. Eu apenas ressalto, até para tirar qualquer caráter político da ação ou da operação em si, que o plano ele já estava em andamento há mais de 5 meses. A gente tem recibos lá de que esses criminosos, no caso do Moro, né, e tem em outros estados também, já haviam empenhado dinheiro, por exemplo, alugando chácaras, alugando imóveis, veículos blindados, e aí não só em Curitiba, né, no caso do Moro, mas em outras capitais do país também, ok? Então é uma ação que foi descoberta em janeiro, mas ela já vem em andamento, esse planejamento, desde agosto do ano passado. Perfeito. Promotor, pergunta do Daniel José. Promotor, bom dia, obrigado por estar falando com a gente. Uma pergunta ligada a esse último ponto que o senhor falou. É impressionante a quantidade de recursos mobilizados para se atingir pessoas físicas, pessoas que estão combatendo o crime organizado no Brasil. Seria interessante para nós que não estamos, né, não acompanhamos isso diariamente, como o senhor que já pesquisa aí há décadas sobre o crime organizado no Brasil, eu gostaria de ter uma ideia um pouco maior e talvez assim de forma sucinta, qual que é a escala do crime organizado no Brasil? Qual que é a quantidade de recursos que eles mobilizam? Onde estão, onde não estão? Seria bacana ter uma ideia, até para a gente entender o tamanho do problema que é o crime organizado no Brasil de fato. Bom, na verdade, eu atuo há mais de 18 anos no combate, quase que especificamente ao PCC, que é hoje a maior organização criminosa do país e da América, né, do Sul. É uma organização que tem mais de 40 mil integrantes, a organização que mais cresce hoje no mundo, que fatura em torno de R$1 bilhão por ano, principalmente com o tráfico de cocaína para a Europa. Então, recurso é o que não falta, né, para esse pessoal hoje em dia. Inclusive, o que foi alocado para o resgate do Marcola, que é o plano A, né? A gente tinha o plano A e o plano B. O plano A realmente é o resgate do Marcola e de outros líderes que eu encaminhei para o Sistema Federal em 2019. Eles empenharam ali em torno de R$60 milhões. O plano era contratar equipes, né, de novo cangaço, né, de roubos a banco, algumas equipes, no caso 4 ou 5 equipes, para fazer esse resgate. Como o resgate ele tornou-se quase impossível com a volta do Marcola para o Presídio Federal de Brasília, que hoje tem uma muralha lá com mais de 1,5 metro de diâmetro de concreto, para vocês terem uma ideia, toda blindada, praticamente a prova de resgate ou de fuga. Então o plano B seria justamente esse ataque aí a agentes públicos e autoridades espalhadas pelo país. Eu, evidentemente, era o alvo número 1 desde da remoção, né? Eu fiquei marcado por isso, anos contados 24 horas por dia, e o ex-ministro Moro provavelmente, inclusive, tem alguma relação de prova nisso, por parte deles, teria sido porque ele baixou uma portaria, enquanto ministro da Justiça, proibindo, né, restringindo as visitas íntimas do Sistema Penitenciário Federal. Então, isso teria colocado também o ex-ministro Moro como alvo, porque eles ficaram insatisfeitos com essa medida. Sim, promotor, vou inserir a nossa Antônia Fontinelli agora na conversa. Bom dia, promotor. Querido, o que a gente vê desde que esse governo foi eleito é um avanço, né, e uma tranquilidade por parte dos criminosos. Isso a gente vê nas ruas, isso a gente vê eles, enquanto cometem seus delitos, eles mesmos gravam, eles gritam aqui é Lula. A gente percebe um cenário de conforto para eles se sentem à vontade, né, para cometer seus crimes, sejam eles de menor porte, de grande porte. A gente vê o crime organizado avançando. O Rio de Janeiro, as pessoas estão assustadas dentro de casa. A gente vê isso em São Paulo. A gente viu um depoimento dos criminosos no Rio Grande do Norte falando agora não tem mais conversa, não vamos conversar com o governo, quem está prometido e a gente não quer mais papo. Para a gente ser pragmático, promotor, como fazer para sanar essa situação que está igual rastilho de pólvora, avançando, e a sociedade está assustada, presa dentro de casa, pagando condomínios, IPTUs e tudo que você possa imaginar, caríssimo. Como é que onde que isso vai acabar, promotor?
Veja, precisa uma política de segurança pública de Estado. Eu não falo só do governo federal, mas de todos os estados do país. São Paulo, em 2006, ficou de joelhos para o crime organizado, né? Praticamente se ajoelhou à frente do crime organizado. E nós não tínhamos sequer o conhecimento do tamanho dessa organização criminosa, quantos integrantes eram, quem estava preso, quem estava em liberdade, se eles tinham mesmo, como o Marcola dizia, 100 mil soldados para atacar o Estado. E a gente teve que fazer a nossa lição de casa. Então, houve a partir dali, eu digo por parte do Ministério Público, estou à frente de investigações desde essa época, várias investigações tendentes a monitorar, a conhecer profundamente essa organização. E a gente só pode fazer isso agindo de maneira integrada, né? Essa é a solução. Aqui a gente está agindo, por exemplo, em concurso com a Secretaria de Administração Penitenciária. Não é possível você falar em combate a crime organizado e deixar o sistema penitenciário de lado, né, sem ouvi-lo. Nós atuamos em conjunto também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, muitas vezes com a Polícia Federal. A gente tem um contato quase diário com o Departamento Penitenciário Nacional, até porque nós mandamos o problema para eles, né? Em 2019, a gente removeu as maiores lideranças do crime paulista para o sistema penitenciário federal. O que precisa hoje é integração. Eu sou promotor há 31 anos, eu estou há 18 anos especificamente atuando contra o crime organizado, e eu vejo ações isoladas de Estado, às vezes até da Polícia Federal, e o crime não tem fronteira. A gente não está falando de um problema só do Brasil. Eu, semanalmente, quase diariamente, eu estou sendo demandado não só pela imprensa da Europa, como por policiais europeus, por juízes antimáfia, por policiais americanos, porque estão preocupados com o crescimento dessa facção. E a gente precisa fazer, na verdade, agir de maneira integrada. E a operação de ontem, ela não foi escolhida por acaso, na verdade, esse pedido foi ajuizado já há algum tempo, mas demanda a decisão judicial, a manifestação do Ministério Público Federal. Foi uma operação de sucesso, uma operação integrada. A Polícia Federal agiu de maneira extremamente eficiente e rápida, né? Compartilhamos as informações que tínhamos com eles em 45 dias, quer dizer, bem antes do que eu havia prometido ao ex-ministro Moro, 3 meses, a gente já tinha mapeado toda esse setor, que é a sintonia restrita, e ontem nós conseguimos, né, uma belíssima operação da Polícia Federal, prendê-los e, se Deus quiser, serão isolados também no sistema penitenciário federal. Então, o caminho é agir de maneira integrada e coordenada, né? Juntos nós estamos mais fortes, essa é a verdade. Como é que o senhor lida com ameaças de morte? Olha, é difícil. Eu, particularmente, eu nunca tive ameaça de morte. Aliás, no caso do Moro também, assim como no meu caso, são planos que estão descobertos, né? Eu já tive aqui, principalmente depois da remoção, a partir de dezembro, eu ando escoltado desde 2006, mas a partir de dezembro de 2018, houve uma ordem direta do Marcola e da cúpula do PCC que eu deveria ser morto tão logo eles fossem removidos. Não é só pela minha pessoa que combate o crime organizado, mas para ficar bem claro, para que nenhum outro promotor, ou juiz, ou delegado, proceda da mesma maneira, né? Para que isso não se repita. Então, eles agem de maneira terrorista. E eu venho, desde dezembro de 2018, uma forte escolta policial. Acho que nenhuma autoridade aqui nesse país anda com uma escolta maior do que a minha, né? Isso me causa muitos problemas, inclusive familiares. Eu há 4 anos não tenho praticamente férias mais, eu não posso viajar com a família, eu não posso ir para uma praia, para um hotel, nem mesmo num restaurante, às vezes no shopping, por conta da escolta. A própria população se sente incomodada, por incrível que pareça, com a presença minha e da polícia, achando que também possam ser alvejados aí numa eventual troca de tiros. Então, a minha vida hoje é praticamente de casa para o trabalho, do trabalho para casa, da minha família também. A gente presta a nossa solidariedade, né, Daniel, promotor? Por favor. Promotor, uma pergunta para entender um pouco mais também de um outro aspecto do quanto o PCC e o crime organizado de uma forma geral tem avançado na sociedade. O quanto que é preocupante
a entrada do PCC e a influência política do PCC. Eu, como ex-deputado, já ouvi em algumas ocasiões de um político ou outro que possivelmente tem alguma relação com crime organizado. Como que o senhor vê, não só na política, mas também no judiciário, em todo o Estado como um todo, o crime organizado do PCC se infiltrando? Infelizmente, o PCC hoje é uma máfia. O PCC hoje ele está categorizado como uma organização criminosa mafiosa, assim como as italianas, assim como a máfia russa, a máfia albanesa, enfim. Ele tem todos os elementos de uma máfia. E tendo todos os elementos de uma máfia, além da infiltração nos poderes públicos, né, que é típico das máfias, a violência, né, a corrupção, eles também têm essa capacidade, essa capilaridade de tentar aí participar, inclusive, dos negócios públicos. Eu mesmo coordeno, no Ministério Público de São Paulo, na capital do estado, força-tarefa investigando, junto com a Polícia Civil Estadual, a presença do PCC no transporte público metropolitano urbano de ônibus de São Paulo. Veja, nós estamos falando na maior capital do país, que transporta em torno de 1 milhão de passageiros por dia, e a gente sabe que várias empresas de ônibus, elas estão aí sendo dominadas pelo PCC. A gente logo vai ter um desdobramento dessas investigações junto com a Polícia Civil, e essa é uma participação do poder público, porque o poder público ele subsidia, inclusive, essas empresas, né? Veja que 80% do faturamento do transporte público, né, de ônibus, por exemplo, é em dinheiro. Então é ótimo para lavar dinheiro, né, porque circula muito dinheiro, além do que há mais de 5 bilhões de reais por ano de subvenção da prefeitura para essas empresas. Então é duplamente vantajoso para as organizações criminosas. Então a gente teme que nós viremos aí um México, né? Aí eu costumo falar a mexicanização do país. Acho que a própria Fontinelli citou o exemplo de alguma cidade do México, mas na verdade a nossa preocupação é que isso vira um narco-estado. Claro que isso está longe de acontecer ainda, mas é preciso de ações públicas, né, de todos os poderes, né? A gente não está falando só do Executivo Federal, mas dos executivos estaduais, do Poder Legislativo, porque é impensável que a gente não tenha uma legislação mais grave, né, para criminosos como esses. Vejam que o Marcola tem mais de 300 anos de cadeia para cumprir. Só eu mandei ele para o RDD, aqui no estado de São Paulo, 4 vezes. Fui eu que pedi a remoção dele para o sistema penitenciário federal. E mesmo assim, lá de dentro, ele ainda consegue comandar planos de resgate, com milhões de reais envolvidos, planejar atentados contra senador da República, contra policiais penais, contra promotores, policiais militares e civis, enfim. Isso é uma afronta ao Estado. E o Poder Judiciário, por fim, também tem que colaborar. Eu tenho visto aí decisões, principalmente de tribunais superiores, absurdas, me desculpem, soltando narcotraficantes, traficantes internacionais, por alguns problemas aí processuais, às vezes, com HCs, né, uma indústria hoje de HC, e esses traficantes acabam sendo soltos, vão embora do Brasil, depois essas decisões são reformadas e nós não conseguimos prendê-los de novo. Então é preciso que todos os poderes se unam para combater esse mal, senão nós vamos realmente nos tornar um narco-estado. Sim. Promotor, deixa eu agradecer mais uma vez a disponibilidade do senhor em conversar com a gente. Promotor Lincoln Gaquia, que há quase 20 anos investiga a facção criminosa paulista e foi um dos alvos aí dos bandidos nessa operação que prendeu 9 pessoas suspeitas de criarem e planejarem esses atentados. Muito obrigado, promotor. Volte sempre aqui, a porta está aberta sempre para o senhor. Muito obrigado e um bom dia para todos vocês.